Depois de chegarmos ao final do arco de Egghead, chegou a hora dos Chapéus de Palha irem para Elbaf, o país dos gigantes. Elbaf foi mencionado pela primeira vez lá no capítulo 116 do mangá, durante o arco de Little Garden, onde conhecemos os gigantes Dory e Brog. E agora, literalmente 1000 capítulos depois, estamos finalmente vendo esse marco na obra acontecer. E certamente um arco prometido há tanto tempo pelo Oda certamente trará também uma série de revelações e acontecimentos importantes para a história de One Piece. Será que veremos o tão aguardado reencontro entre Luffy e Shanks? Será que veremos o atirador do Chapéu de Palha, Usopp, recebendo o tão aguardado destaque que ele merece? Nesse vídeo, vamos descobrir tudo o que deve acontecer no país de Elbaf, o mais novo grande arco do mangá de One Piece. Antes da gente começar, já pegue o seu martelo de Thor e martele o botão do like. Lembrando que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece aqui com a gente. Vamos lá então. A primeira coisa que eu acredito que deva receber destaque durante o arco de Elbaf é uma conexão com as Ilhas do Céu. Contextualizando primeiro aqui para vocês, quando observamos a imagem da ilha de Elbaf que conhecemos, podemos ver o pedaço de uma árvore de tamanho colossal que o próprio enquadramento da cena não consegue mostrar o seu verdadeiro tamanho de tão grande que ela é. Essa árvore certamente faz referência a Yggdrasil, conhecida como a Árvore da Vida, chamada também de Árvore do Mundo, estando localizada no centro do universo e sendo responsável por equilibrar os 9 mundos da mitologia nórdica. E trazendo esse conceito para One Piece, podemos imaginar que essa mesma árvore possua diferentes níveis que o bando dos Chapéus de Palha precise ir subindo, ir escalando até chegar no mais alto nível, onde provavelmente reside a realeza do reino de Elbaf. E considerando que essa árvore seja realmente tão grande quanto ela parece, pode ser que o seu topo alcance até mesmo as famosas Ilhas do Céu que existem no mundo de One Piece. Mas Bruno, a gente viu que a Ilha do Céu de Skypiea fica lá na primeira metade da Grand Line, então como Elbaf pode ter a ver alguma coisa com isso? Calma que eu explico. Lembram quando os Chapéus de Palha foram até Skypiea e conversaram com Gunfall, que era o antigo deus daquele lugar? Durante aquela conversa, Gunfall menciona uma segunda rota para acessar aquela Ilha do Céu chamada High West, uma rota dita ser bem mais segura que a que o bando precisou tomar. Até hoje, nunca vimos como exatamente funciona essa tal rota, mas dado que ela significa literalmente Alto Oeste, a gente pode supor que ela seja uma rota aérea que passe até mesmo por cima da Red Line, podendo inclusive se conectar com as outras ilhas do Novo Mundo, como o reino de Elbaf. Inclusive, vale mencionar aqui também o Bellamy, que chegou a ir até Skypiea e chegou a roubar um pilar de ouro gigante para dar de presente para o Doflamingo. O problema é que durante essa empreitada, Bellamy teve o seu bando completamente aniquilado pelo povo do céu e seria muito difícil imaginar o Bellamy sozinho pulando de Skypiea com um pilar de ouro gigante nas costas, como os Chapéus de Palha fizeram no final do arco. Então a gente pode imaginar que ele tenha usado essa tal rota chamada High West para fugir em segurança da ilha com aquele pilar de ouro gigante. E aqui vocês vão me perguntar: tá, mas por que Skypiea teria qualquer conexão com o reino de Elbaf exatamente? Para responder a isso, vamos lembrar também que durante o arco de Skypiea conhecemos a chamada Giant Jack, uma espécie de árvore gigante que faz referência à história de João e o Pé de Feijão, que no original se chama Jack and the Beanstalk. Essa história conta a jornada, como a gente bem sabe, de um garoto que escala um pé de feijão enorme e acima das nuvens ele conhece um gigante. Eu acho que todo mundo aqui conhece essa história, não é verdade? E quando paramos para observar essa tal Giant Jack, a gente pode perceber que a gente não tem qualquer vislumbre da parte inferior dessa árvore, ou seja, as suas raízes. Então pode ser que as suas raízes se encontrem em um lugar muito mais distante do que a gente imaginava, podendo se estender até mesmo o reino de Elbaf, que é justamente o
o lar dos gigantes. E só mais uma coisa que reforça essa ideia é quando observamos uma ilha do céu presente no Novo Mundo chamada Terminal Balão, onde as pessoas provavelmente pegavam balões como meio de transporte, assim como na história de capa do Enel, onde vimos aqueles pequenos automatas pegarem balões para irem até a Lua no passado. Engraçado que quando vemos o Terminal Balão é quando presenciamos a tentativa de suicídio do Kaido ao se jogar lá de cima. Ou seja, todo mundo sai dali tentando ir para o céu de uma forma ou de outra, né? Seja indo para cima ou indo para baixo para depois ir para cima. Mas enfim, eu quis dar esse último exemplo mais para reforçar a ideia de que o ecossistema das Ilhas do Céu de One Piece pode ser muito mais vasto e complexo do que a gente imaginava no começo da história, e no arco de Elbaf a gente pode finalmente ter uma real dimensão disso. E isso nos leva para o nosso segundo tópico, que é o retorno do supernova Uruge e do antigo deus de Skypiea, Enel. Galera, se as Ilhas do Céu vão ter um destaque ainda maior durante o arco de Elbaf, faz sentido que os seus habitantes também tenham participações fundamentais durante esse arco. No caso do Uruge, sabemos que ele é o único supernova que ainda não foi dignamente trabalhado pelo Oda depois do time skip e inserido num grande arco envolvendo diretamente os Chapéus de Palha, e talvez o motivo para isso seja justamente pelo arco de Elbaf se conectar diretamente com as Ilhas do Céu, e consequentemente o Uruge, que faz parte de uma das raças aladas que conhecemos. E obviamente a mesma coisa vale também para o Enel nesse caso. Na verdade, tanto o Uruge quanto o Enel parecem já ter tido uma treta muito antiga entre eles no passado. É só a gente lembrar de quando o Uruge atracou na ilha Raijin logo que ele entra no Novo Mundo, numa ilha que chovia raios 100% do tempo, quem sabe na esperança de descobrir o atual paradeiro do Enel. Reparem como nesse contexto o Uruge fica estranhamente sério, diferente da maioria das vezes em que ele se encontra sorrindo, e isso inclui até mesmo quando ele esteve de frente para um almirante como o Kizaru. Ou seja, mesmo diante da maior força da marinha, o homem não perdeu o sorriso no rosto, mas ele ia ter medo de uma chuvinha de raios. Tem coisa estranha aí, porque isso não faz o menor sentido. Então isso pode significar que o motivo para o Uruge ter ficado tão sério naquele contexto não se dê apenas por um motivo de diferença de força, mas sim por um possível envolvimento pessoal que ele possa ter tido com o antigo deus de Skypiea. E na verdade, uma evidência fortíssima disso está numa fala discreta durante o próprio arco de Skypiea. Lembra daquele guardinha que fazia aquele chifrinho com as mãos ali, pelo menos o líder dos guardinhas? Então, ele menciona que a Ilha do Céu de Biruka possuía um guerreiro poderoso, mas que esse guerreiro não teve chance contra o deus Enel. E essa fala pode significar que esse guerreiro seja o próprio Uruge e que ele tenha enfrentado no passado o deus Enel. Beleza, Bruno. Me convenceu. Faz sentido o Enel voltar junto do Uruge em Elbaf porque eles têm tudo a ver, mas como o homem vai voltar? Me responde. Bom, oportunidade para isso é o que não falta, né? A gente já teorizou que o Fujitora puxaria a Lua, né, para perto da Terra com seu poder da gravidade e, consequentemente, puxando o Enel de volta para o foco da história. Eu já teorizei também aqui o Mihawk lançando um corte tão fodido de poderoso com a sua espada que chegaria a arrancar até mesmo uma lasca da Lua e, consequentemente, instigando o Enel a querer descobrir quem diabos tinha feito aquilo. Mas a minha hipótese favorita no momento envolve a possibilidade da transmissão feita pelo Vegapunk não ter alcançado apenas o mundo inteiro, mas quem sabe tendo alcançado até mesmo o planeta afora, quem sabe sendo ouvida e assistida até mesmo da Lua. E isso poderia ser motivo mais que suficiente para que o Enel decidisse se meter nessa história toda. E vale lembrar ainda que durante a história de capa do Enel, nós presenciamos os chamados piratas espaciais, que estranhamente possuem uma Jolly Roger com um cabeção comprido idêntico ao do Dr. Vegapunk. Então será que esses piratas eles trabalham para o Vegapunk? Bom, de qualquer forma, isso pode indicar alguma possível ligação entre eles que poderia servir como um gancho para o retorno do Enel. Seguindo para o nosso terceiro tópico, já que Elbaf é considerado o lar dos gigantes, uma coisa que eu acredito que pode vir a ser explorada nesse arco é a sua relação com os gigantes primordiais, a raça do Ors.
Como a gente sabe, em algum ponto da história, essa raça ficou conhecida como arrasta-continentes, provavelmente por terem arrastado literalmente continentes inteiros por algum motivo que eu acredito ser o projeto de unificação do mundo liderado por Joy Boy durante o século perdido. Também vimos que um descendente ou um meio descendente dessa raça parece ser o ex-imperador Kaido, que alegou possuir o sangue dos Onis, que parece se referir justamente à raça do Ors, com a qual ele divide algumas semelhanças, como um tamanho e um porte mais avantajado e principalmente um par de chifres que ele herdou da sua linhagem. E vocês também ganharam chifre dos seus pais? Enfim, o ponto central é que não sabemos a origem dessa raça tão específica de gigantes até os dias de hoje e o seu real envolvimento no mundo de One Piece. Então, o arco de Elbaf seria uma ótima oportunidade para a gente entender mais sobre o passado dessas criaturas tão antigas desse mundo. Sabemos que Onigashima, a ilha dos Onis presente em Wano, possui um crânio colossal de um antigo membro dessa raça. Então, quem sabe, durante o arco de Elbaf, a gente não descubra, por exemplo, a história daquela criatura. Uma quarta coisa que provavelmente veremos no arco de Elbaf será um power-up insano por parte do atirador do chapéu de palha, o Sop. Como a gente pôde ver durante o arco de Little Garden, o Sop possui uma vontade sem igual de conhecer a Terra dos Gigantes. Além disso, o último grande momento que tivemos do Sop pós-time skip foi lá durante o arco de Dressrosa com o despertar do seu Haki da observação, ou seja, já faz muito tempo que o Sop precisa de um momento de hype e talvez o Oda esteja guardando isso justamente para o arco de Elbaf. Então vamos falar sobre isso. O primeiro power-up que o Sop pode vir a ter durante esse arco, e talvez o mais simbólico de todos, seria o Sop conseguir levantar de fato um martelo de 10 toneladas, assim como ele sempre afirma possuir o seu martelo. Como a gente bem sabe, todas as mentiras do Sop vão se tornando verdade de uma forma ou de outra, e a sua mentira mais clássica se refere ao tamanho do seu martelo. E vocês também mentem sobre o tamanho do martelo de vocês? Então, considerando que estamos falando de Elbaf, um reino inspirado na mitologia nórdica, é esperado que haja um martelo assim como Mjolnir, que talvez só o Sop seja capaz de levantar. Além disso, falando em mentiras que se tornam realidade, eu acredito que será durante o arco de Elbaf que teremos a revelação de que as mentiras proferidas pelo Sop nunca foram de fato invenções da sua cabeça, mas sim vislumbres de um futuro distante ocasionados pelo seu Haki da observação sem que ele soubesse disso. Algo idêntico à clara evidência da Madame Shirley da Ilha dos Homens-Peixe. Mas não seria apenas o Haki da observação do Sop que seria bufado nesse arco, mas também o seu Haki do Conquistador. Sim, o Oda já deu a deixa de que o homem também carrega a disposição de um rei. E a prova disso se encontra durante o arco de Wano, quando o Sop supostamente derruba alguns randoms com seu Haki do rei, quando na verdade aquele era o Haki da Big Mom repercutindo pela ilha. Ou seja, se as mentiras do Sop se tornam realidade, a mentira dele possuir o Haki do Conquistador também irá se tornar realidade. Seguindo, uma quinta coisa que veremos durante o arco de Elbaf provavelmente será a origem do Deus do Sol, Nika. Descobrimos que Nika é o deus venerado no país de Elbaf, então nada melhor do que os gigantes para contarem mais sobre a origem dessa figura. Ainda mais se formos considerar o tempo de vida dessa raça, que vive em média cerca de 300 anos de idade, ou seja, o período que compõe o século perdido, que vai de 900 a 800 anos atrás, aconteceu há apenas algumas poucas gerações na perspectiva dos gigantes. Por isso, então, faz sentido que essa raça tenha memórias e informações muito mais frescas sobre os eventos ocorridos daquela época, e isso pode vir à tona durante o arco de Elbaf. E essa seria, então, uma oportunidade perfeita para descobrirmos se Joy Boy ou Nika era de fato um gigante originário do reino de Elbaf ou não. E eu digo isso porque descobrimos que Nika é o deus venerado naquele país, e isso fez algumas pessoas assumirem que ele seria um gigante natural de Elbaf, mas eu não acho que dê pra gente bater o martelo nesse assunto ainda. Isso porque, assim como Nika é um deus venerado em Elbaf, ele também é um deus reconhecido e cultuado em várias partes ao redor do mundo inteiro.
inteiro também. Ou seja, Nika é um deus que influenciou a vida de uma infinidade de pessoas ao redor do mundo inteiro durante o século perdido, assim como o próprio Luffy vem fazendo a cada canto que ele passa, fazendo amigos e aliados pelo mundo inteiro. Então isso significa que Nika pode ter vindo de literalmente qualquer lugar do mundo, mas certamente a sua história também está diretamente ligada à história do reino de Elbaf. Outra coisa que também possui uma grande chance de acontecer durante o arco de Elbaf é o reencontro entre Luffy e Shanks. A promessa feita entre Luffy e Shanks foi para que eles se reencontrassem no topo do mundo. Bom, Luffy atualmente já é considerado oficialmente o imperador dos mares após a derrota de Kaido, então eu acho que podemos considerar o Luffy como estando no topo do mundo. E como eu imagino esse encontro acontecendo? Bom, sabemos que os Piratas do Ruivo se encontram atualmente fora do reino de Elbaf, alegando que eles possuíam um assunto pendente a ser resolvido e que aquela seria uma parada breve na ilha. A suspeita é de que esse assunto pendente sejam os problemas causados pelo Bartolomeu, que andou queimando as bandeiras dos Piratas do Ruivo e substituindo pela bandeira do Chapéu de Palha por aí, e o Shanks afirmou que não podia deixar aquela situação passar em branco. Então, no momento em que os dois se encontrarem, essa será a oportunidade perfeita para testar se a barreira do Bartolomeu é realmente invencível ou não, depois do Shanks ir pra cima dele com tudo. E se tratando do Oda, eu duvido que ele vá perder mais uma oportunidade de elevar o hype em cima do Shanks com isso. Então, considerando que o Shanks consiga ultrapassar a barreira do Bartolomeu, derrotar e o capturar, é possível que o Shanks trate o Luffy como o verdadeiro culpado por tudo aquilo e vá tirar satisfação com ele. E essa seria a oportunidade perfeita para o Shanks ir atrás do Luffy no reino de Elbaf e termos um breve confronto entre eles, com o Shanks chegando lá de longe, lá do meio do mar e lançando o seu haki do rei lá do mar, chegando até o Luffy dentro do país de Elbaf e ele dizendo: "É você que tá roubando os meus territórios", e voando lá do navio dele pra cima do Luffy dentro de Elbaf, Kamusari! E a gente ter aquele breve confronto. Cara, que momento, não tem como não hypar um cenário como esse, o Shanks indo pra cima do Luffy, só pra gente ter aquele fanservicezinho dos dois se enfrentando ali, né? Aquele confronto, aquela briga, aquele conflito de comadres que a gente vê os grandes piratas tendo, eles dois tendo ali um breve confronto pra depois a situação se acalmar e eles dois começarem a beber e comer juntos. Agora, outra personagem que eu vejo retornando também durante o arco de Elbaf é a ex-imperatriz Charlotte Linlin, a Big Mom. Sim, é exatamente isso. Eu já conversei com vocês em outro vídeo sobre isso, mas vale a pena relembrar alguns pontos aqui. Como a gente sabe, a Big Mom nasceu e passou a sua infância no reino de Elbaf, onde teve aquele acidente, melhor dizendo, com as crianças do orfanato e a Madre Carmel, em que a Big Mom aparentemente devorou todo mundo durante um daqueles surtos psicóticos que ela tinha. Esse plot da morte da Madre Carmel e das crianças do orfanato nunca teve uma resposta conclusiva de fato, tanto pra gente quanto para a própria Big Mom. Então, caso a Big Mom ainda esteja viva e retorne no arco de Elbaf, essa seria uma oportunidade perfeita para que ela recobre essas memórias e passe a ter conhecimento sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Além disso, também vale citar a promessa do Luffy feita para a Big Mom. Durante o final do arco de Holy Cake Island, Luffy promete que depois dele chutar a bunda do Kaido, que ele voltaria para derrotar a Big Mom. Então pode ser que o Oda não tenha esquecido dessa promessa e realmente planeje fazer com que o Luffy ainda venha a enfrentar a Big Mom num X1 no arco de Elbaf. Além disso, também vale citar a fala da própria Big Mom ao ser derrotada pelo LOL, com uma certa ajuda do Kid, né? Se é que dá pra chamar de ajuda, dizendo que nunca morreria para um golpe como aquele. Existem também outros argumentos que sustentam a volta da Big Mom, mas de qualquer forma o fato é, a Big Mom não teve um final digno para o peso que a personagem tinha literalmente e figurativamente também. A história da Big Mom começou em Elbaf e faz total sentido que essa história termine em Elbaf
também. E por fim, vale citar também que durante o arco de Elbaf possa ocorrer um evento conhecido como Ragnarok, que é o fim do mundo na mitologia nórdica, um evento causado por uma destruição do cosmos e tudo que nele vive, incluindo os humanos e os deuses, por catástrofes ambientais e uma grande guerra. Traduzindo, o Ragnarok seria o próprio fim do mundo de One Piece, tendo início no arco de Elbaf. E aí, gostaram do vídeo? Me conta aí nos comentários o que vocês esperam ver no arco de Elbaf e qual desses que eu citei no vídeo vocês acham mais prováveis ou gostariam de ver acontecer. Caso você tenha interesse em saber em mais detalhes sobre o retorno do Enel na história de One Piece ou falando mais sobre as mentiras do Sop terem spoilado o final de One Piece, eu tenho dois vídeos detalhando mais esses assuntos que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!